Oi, pessoal. Fabrício Lourenço aqui da Softex. Hoje vamos conhecer um trabalho que está impulsionando a inovação industrial no Brasil. Vamos conversar com a equipe de Núcleo de Inteligência Artificial aplicada à soldagem e manufatura aditiva de metais da Universidade Federal de Campina Grande, no projeto que integra o programa IA ao Quadrado. A iniciativa utiliza inteligência artificial, robótica e automação para melhorar o acabamento e as propriedades mecânicas de peças metálicas produzidas por manufatura aditiva por deposição a arco. A ideia é garantir processos mais eficientes, consistentes e competitivos, gerando microestruturas melhores, o aumento da resistência à corrosão e avanços industriais importantes para a região. Esse projeto conta com a colaboração da startup Wire, Tecnologia e Manufatura Inteligente, que atua no desenvolvimento de soluções de manufatura avançada. Esse é mais um trabalho inovador dentro da segunda edição do programa IA ao Quadrado, executado pela Softex e realizado pelo CNPq e pelo MCTI. E para conversar aqui com a gente, está a Joyce Souto, uma das sócias da Wire, no nosso videocast. Seja muito bem-vinda, Joyce. Muito obrigada, Fabrício. Sejam bem-vindos a todos e estou muito ansiosa para participar desse bate-papo. E é isso aí. Vamos lá. Seja bem-vinda mais uma vez e vamos começar. Quero que você me diga como surgiu o Núcleo de Inteligência Artificial aplicada à soldagem e manufatura aditiva de metais e o que motivou vocês a trabalhar especificamente na melhoria das peças metálicas produzidas via deposição a arco. Bom, Fabrício, o Núcleo de Inteligência Artificial aplicada à soldagem e manufatura aditiva de metais surgiu no final de 2022 com a aprovação da chamada IA ao Quadrado, dentro do Laboratório de Soldagem da Universidade Federal de Campina Grande. A gente já trabalhava com o processo de soldagem a arco antes, então desde 2020, final de 2020, 2021, a gente já estava desenvolvendo trabalhos científicos dentro do laboratório de soldagem, que foi, vamos dizer assim, o laboratório a partir do qual nasceu esse projeto. Naturalmente, a tecnologia que a gente utiliza hoje de manufatura aditiva, ela advém desses processos de soldagem a arco, cuja indústria já está bastante familiarizada, e basicamente a gente entendeu que existia uma tendência, inclusive forte na Europa e na América do Norte, em utilizar esses processos com o objetivo de fabricar peças de forma aditiva, né? Então fazendo a deposição camada a camada. E naturalmente existia um apelo maior de pesquisa, porque todas as tecnologias de manufatura aditiva são relativamente recentes, e a possibilidade de você fabricar peças de metal com manufatura aditiva é ainda mais recente. Então, apenas poucos segmentos da indústria hoje eles têm acesso a esse tipo de solução que advém desse tipo de tecnologia, e a gente já tinha know-how técnico à época na equipe para conseguir implementar essa tecnologia, e a gente também já tem a capacidade de desenvolver ou adaptar, fazer provas de conceito com relação ao equipamento que poderia operacionalizar essa tecnologia, e a gente resolveu dar uma chance, né? Então foi escrito o projeto, felizmente a gente foi bem sucedido, né? A gente já está nessa jornada aí há cerca de 3 anos. A Wire, né, que é a startup que foi consolidada dentro desse projeto, ela também foi pensada desde o começo que o projeto foi aprovado, mas ela apenas foi oficialmente consolidada o ano passado. Então, a gente vem nesse trabalho aí conjunto nesse tempo, principalmente a Wire se juntando na perspectiva de desenvolvimento de soluções baseadas em IA. E com relação a por que a gente decidiu trabalhar especificamente na parte de melhoria da qualidade das peças, é que, bom, naturalmente todo o processo de fabricação ele não é perfeito. Então, existem alguns desafios específicos dentro da tecnologia que a gente utiliza que acabam limitando a ampliação na aplicação industrial dele. Então, uma das formas da gente conseguir superar essas limitações é trabalhando com ferramentas que possibilitem a melhoria da qualidade das peças que a gente fabrica. E, naturalmente, a IA é uma dessas ferramentas que a gente utiliza para garantir essa melhoria de qualidade. Aí você já entrou na parte técnica, que seria a minha segunda pergunta. E qual o papel da IA, especialmente considerando o uso de modelo Deep Learning e como ela se integra à robótica, à automação e aos sistemas de manufatura aditiva? Os sistemas de automação e robótica é o que viabilizam a própria operação de manufatura aditiva, sejam
sistemas robóticos cartesianos ou através de braços, por exemplo, né, que tem uma logística de deslocamento diferenciado. E a IA, basicamente, ela é uma das ferramentas que a gente utiliza hoje para garantir a melhoria da qualidade das peças, né, tanto na esfera de parametrização, quanto na esfera de monitoramento e certificação e atestamento, de certa forma, de qualidade. Então, como eu havia falado anteriormente, existe uma série de desafios que essa tecnologia que a gente utiliza hoje acaba se restringindo a alguns nichos da indústria, acabam limitando a sua aplicação em alguns segmentos, e a gente acabou utilizando algumas ferramentas baseadas em inteligência artificial, a exemplo dos modelos de Deep Learning, por exemplo. A gente também utiliza outros, a gente utiliza modelos de Machine Learning também, por exemplo. E, basicamente, o espectro de melhoria a partir do qual a gente utiliza essas ferramentas é na parte de detecção de defeitos. Então, a gente utiliza alguns modelos de visão computacional para fazer detecção de defeitos in situ. Então, a gente consegue garantir durante a fabricação que alguns defeitos superficiais sejam identificados e localmente já sejam corrigidos de certa forma, e aí a gente trabalha com alguns vieses dentro disso. E a gente também utiliza modelos de machine learning e a gente consegue aquisitar outros tipos de dados que não sejam imagens. Então, a gente não precisa necessariamente trabalhar com deep learning, por exemplo. E a gente consegue também detectar defeitos de outras formas, né? Não apenas com imagens, mas com outros tipos de dados. E a gente tem uma solução bastante integrada nesse sentido. Vamos falar um pouquinho sobre visão de longo prazo, Joyce. Como você enxerga o futuro desse projeto? E depois eu gostaria que você me dissesse como você imagina o impacto dele da indústria nacional e em possíveis colaborações internacionais. Bom, Fabrício, atualmente a gente tem uma série de possibilidades para trabalhar dentro da manufatura aditiva em inteligência artificial, sejam soluções integradas ou não. Eu havia comentado anteriormente que existem alguns desafios que essa tecnologia apresenta para ampliar a sua aplicação na indústria. O que a gente quer a longo prazo é entender exatamente quais são as personas da indústria que a gente conseguiria comercializar a nossa solução, independente do modelo de solução que a gente venda, seja o equipamento, sejam as peças fabricadas, sejam soluções de software. Então, a gente imagina que, no longo prazo, a gente pretende refinar a nossa solução do ponto de vista de conseguir entregar ela ao cliente ideal, né? E a esse perfil de cliente ideal a gente ainda precisa melhor definir. Atualmente, a gente tem algumas noções sobre segmentos da indústria que precisam ou que demandam, de certa forma, dessa solução, mas a gente precisa de algo bem esclarecido, né? E acredito que na visão da longo prazo é isso que a gente pretende definir. Naturalmente, existe um impacto muito interessante dessa tecnologia na indústria nacional. Eu não posso dizer que é algo que vai revolucionar, vamos dizer assim, o que seria equivalente a da televisão preto e branco para cores. Então, a manufatura aditiva é uma alternativa aos métodos tradicionais de fabricação, então, usinagem e tantos outros processos de fabricação tradicionais. A manufatura aditiva por metais não vem para substituir esses métodos tradicionais, já que existem demandas específicas. Então, por exemplo, para a fabricação em série, normalmente a gente tem uma viabilidade econômica maior dos métodos tradicionais. A ideia da manufatura aditiva não veio para solucionar esse tipo de problema de operação, né, em operações em série. Pelo menos é essa visão que a gente tem hoje. Mas vem para sanar demandas específicas, peças de grandes dimensões, peças de geometria complexa, cuja fabricação pelos métodos tradicionais é inviável, né? Então, naturalmente, no longo prazo, vai ter que existir uma série de análises de viabilidade econômica, caso a caso, né? Já que existe um tipo de planejamento diferente por manufatura aditiva, a depender do tipo de peça que vai ser fabricada, a depender do material que vai ser utilizado. E é isso que a gente pretende resolver, né, a longo prazo, imaginando esse projeto aí nos próximos anos. Perfeito. E para a gente encerrar, que o nosso bate-papo está terminando, que oportunidade você acredita que está sendo pouco explorada no cruzamento entre tecnologia e processos industriais?
Olha, todos os processos que envolvem implementação de inteligência artificial, não porque a tecnologia é nova, mas porque atualmente foi maior difundida, né, a inteligência artificial dentro de todos os seus modelos, hoje existe uma difusão científica muito grande e bem maior do que quando, na década de 50, quando a IA foi inventada, né, de certa forma. Então, hoje ainda é pouco explorado a IA como forma de melhorar as condições de fabricação nos processos de fabricação de uma forma geral. Então, naturalmente existe um desafio-chave, né, principalmente para desenvolver tecnologia envolvendo dados para a indústria. Então, existe uma certa resistência para essa aplicação, mas num evento, inclusive, da Softex, existiu uma palestra da WEG, e inclusive o palestrante ele defendeu que existia o desenvolvimento de tecnologias baseadas em IA dentro da própria WEG. Então, eu imagino que isso possa ser uma forma de a gente sanar esse obstáculo, né, de resistência da indústria ao desenvolvimento e implementação dessas tecnologias, que seja algo que seja desenvolvido internamente, para que todas as crenças ou políticas da empresa sejam naturalmente aceitas e implementadas. Eu penso que também existem algumas formas de a gente implementar tecnologia nos processos industriais, mas da forma a partir do ponto de vista de projeto. Então, engenheiros, desenhistas, modelistas, a gente trabalha com uma série de softwares de assistência por computador, sejam softwares de modelagem CAD, de simulação CAI e de manufatura com softwares CAM. E esses softwares, eles são mais tradicionalistas, então existe também um gap de desenvolvimento de tecnologia para eles. Eu imagino que, inclusive, a IA pode vir como um grande resolvedor de problemas do ponto de vista de que muito do que é desenvolvido em termos de projeto deve seguir uma série de boas práticas da engenharia e normas técnicas, e acredito que a IA poderia facilmente integrar essas informações ao ambiente computacional e facilitar muito a vida de quem utiliza esses softwares para fazer projetos de uma forma geral. Muito bom. Joyce, muito obrigado pela conversa e pela clareza em apresentar um trabalho tão essencial para o avanço da indústria brasileira. Obrigado por essa conversa incrível. Eu que agradeço, Fabrício. E para você que nos acompanha, que nos assiste, se você gostou, compartilha, siga o nosso podcast e fique de olho nas próximas conversas, onde a tecnologia e transformação caminham juntas. A gente se vê. Até o próximo episódio. Tchau, pessoal.